Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Mais uma vez, estou chegando até você com o propósito de fazer um breve comentário da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, do quarto trimestre de 2021. A lição que estamos comentando, que estamos estudando neste quarto trimestre, é sobre o apóstolo dos gentios. Estamos estudando sobre Paulo, extraindo lições da vida e do ministério deste grande plantador de igrejas, treinador de líderes, um grande mestre. E a lição de hoje, que é a de número 2, trata sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. O propósito da lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo, o que não é um assunto novo, não é um assunto de hoje, é algo já bem conhecido na história do cristianismo. Os objetivos específicos da lição de hoje são pelo menos 3. Ela encara as características persecutórias de Saulo, ou seja, as suas características como um perseguidor do cristianismo, como um perseguidor da igreja. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja no livro de Atos. Na verdade, estamos fazendo este abalizamento a partir do livro de Atos. É um corte na história para mostrar a perseguição conforme narrada por Lucas, o teólogo e historiador da igreja cristã. O terceiro objetivo específico da lição de hoje é esclarecer a respeito de um sistema de perseguição contra a igreja. É o que vemos em Atos. E hoje, pela graça de Deus, vamos conhecer um pouco mais sobre o que Deus fez para transformar, para mudar a mentalidade de um perseguidor para alguém que passa a ser perseguido por amor a Cristo Jesus. Olha como Deus cuida da igreja. Eu quero mostrar, inicialmente, que Jesus cuida tanto da sua igreja que ele transforma o maior perseguidor, humanamente falando, o maior perseguidor da igreja, naquele primeiro momento, lá no primeiro século, logo nas primeiras décadas de caminhada da igreja cristã, toma aquele cidadão em suas mãos e ele passa, algum tempo depois, a ser perseguido por causa do mesmo caminho que um dia ele perseguiu. Aí já temos a primeira grande lição. A primeira grande lição é que Deus sabe cuidar da sua igreja. Deus sabe cuidar dos seus. Deus tem uma forma de tratar com aqueles que perseguem os seus seguidores. Você é um seguidor de Jesus? Fique tranquilo. Na hora certa, Deus sabe como tratar com aqueles que procuram dificultar a tua caminhada em Deus. O texto áureo está baseado no capítulo 9, o versículo 1 do livro de Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado
ao longo da história. Em outras palavras, podemos dizer que se a igreja não tivesse a sua natureza, e a sua natureza divina, e a sua origem no céu, ela não teria resistido através dos séculos, através dessa caminhada, da sua caminhada. Ela já teria desaparecido da face da terra. Mas a igreja está de pé. Deus continua com a sua igreja de pé. Deus continua conservando a igreja para a glória e o louvor do seu nome. No primeiro tópico da lição de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre Saulo, o perseguidor implacável. Podemos resumir o comportamento desse perseguidor em 3 características. Paulo como um perseguidor implacável. De acordo com os próprios textos bíblicos mencionados por ele em Atos, capítulo 22, dos versículos 4 ao versículo 5, e no capítulo 26, os versículos 9 ao 11, podemos resumir ou caracterizar esse perseguidor implacável com 3 declarações. Ele pode ser comparado, primeiro, a um touro bravo. Segundo, ele pode ser comparado a um açoitador. Terceiro, ele era considerado um exterminador. Aí você se pergunta, mas como esse jovem poderia ser tudo isso? Como ele conseguiu tanta influência? Ora, ele era culto, ele era extremamente religioso, ele era muito zeloso pela lei mosaica, pelo conteúdo doutrinário do judaísmo, não apenas as observâncias da Torá, da lei, que constam do Tanakh, o Antigo Testamento, mas também das tradições. Ele dá um testemunho na carta aos Filipenses, tempos depois, dizendo que ele foi zeloso, que ele era fariseu de fariseus. Ele chegou a ser mestre de mestres. E, segundo a justiça que há na lei, ele era considerado irrepreensível. Então, por isso, ele atrai para si toda essa autoridade religiosa, cultural, pois ele havia sido também educado na cultura helênica, era cidadão romano e cidadão judeu de nascimento, porque seus pais eram judeus, mas geograficamente havia nascido numa colônia romana chamada Tarso da Cilícia. E por isso ele reuniu uma bagagem vantajosa ao seu favor. Falava pelo menos 4 idiomas e, na cultura hebraica, havia sido formado aos pés do grande Gamaliel, que, por sua vez, era um dos mais famosos rabinos conhecidos naqueles dias. Assim, Paulo, mais tarde conhecido por este nome, até então chamado apenas de Saulo, que é o seu nome em hebraico, que é uma homenagem a Saul, devido ele ter nascido na tribo de Benjamim. Seu nome era uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. A lição também nos informa que não somente perseguia, mas oprimia a igreja como um judeu fanático,
na verdade, um fariseu fanático, pois ele era da seita dos fariseus.